Olá! Hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer um círculo para ser usado como chaveiro. Vamos começar a nossa aula fazendo um círculo mágico. Sempre deixando a pontinha do fio para frente, dá uma volta nos 2 dedos, faz o cruze e põe o fio do rolo para trás. Introduz a agulha dentro do círculo mágico, laça o fio, traz ele para frente. Agora, nós vamos fazer a primeira argolinha, laça o fio e fecha. Fizemos o nosso primeiro ponto baixo. Vamos introduzir dentro do círculo mágico mais 5 pontos baixos, ao total teremos 6. Então, introduz a agulha dentro do círculo mágico, laça o fio, traz para frente, dá altura, laça o fio e fecha. Introduz a agulha dentro do círculo mágico, laça o fio, traz para frente, dá altura, laça o fio e fecha. Nós já fizemos 3 pontos baixos, falta mais 3. Introduz a agulha dentro do círculo mágico, laça o fio, dá altura, laça o fio do rolo e fecha. Mais uma vez. 4, 5. Temos 5 pontos. Vamos para o último agora. Introduz a agulha dentro do círculo mágico, laça o fio lá atrás, traz para frente, dá altura, laça o fio e fecha. Totalizamos os nossos 6 pontos baixos. Agora, nós ajeitamos os nossos pontos para ele dar uma afrouxadinha e vamos fechar o círculo mágico puxando a perninha do início do nosso fio que estava no rolo quando a gente fez o círculo mágico. Essa última laçadinha que tá na agulha, nós damos uma largadinha nela. E essa laçadinha nós vamos passar aqui para trás. Como vamos fazer isso? Vamos introduzir a agulha na cabeça do ponto, que é aqui, ó, essas duas perninhas que estão aqui. E aqui, ó, é o nosso primeiro ponto. Certo? A cabeça do ponto é essa daqui. Introduz a agulha de trás para frente, laça o fio e leva ele lá para trás. Aqui, o que a gente está fazendo? Estamos simulando a cabeça do nosso último ponto. Agora, nós vamos fechar um pouquinho essa laçadinha, porque ela ficou um pouco grande. E vamos para a nossa segunda carreira, ó. O círculo já tá bonitinho aqui. Vamos introduzir a agulha no meio dos pontos para seguir a segunda carreira. Se vocês tiverem dúvidas, ó, podem abrir o trabalho de vocês, que não tem problema. O meio do ponto é aqui, ó. Ok? Vou pegar uma agulha menor para vocês conseguirem identificar, ó. Aqui que é o meio do ponto. Nós vamos introduzir a agulha aqui. E ela vai sair aqui atrás, ó. Só que ela tem que sair no meio das duas perninhas aqui atrás. Vou introduzir aqui. E ela tem que sair, ó. Aqui, ó. No meio das duas perninhas, ok? Vou fazer com a agulha que eu tô trabalhando. Então, vou introduzir no meio do ponto. E ela tem que sair no meio das duas perninhas aqui atrás. Nós vamos laçar o fio, trazer ele pra frente, dar altura. Vamos encaixar a laçadinha que a gente levou lá pra trás. Essa laçadinha que a gente levou lá pra trás, introduz ela dentro da agulha. Ajusta aqui o primeiro ponto, laça o fio e fecha. A segunda carreira, nós vamos trabalhar com pontos duplos. Os pontos duplos são os aumentos. Então, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo
Ponto base, nós já fizemos um, vamos encaixar a agulha novamente no mesmo local que tá saindo esse primeiro ponto que a gente fez, sempre prestando atenção para ver se ele tá saindo no meio das duas perninhas aqui atrás. Nós vamos laçar o fio, trazer ele para frente, dar altura, laço o fio e fecha. E assim nós fizemos o nosso primeiro ponto duplo. Vamos para o segundo ponto. Vamos introduzir a agulha no meio do ponto. Ó, esse segundo ponto, ele já fica mais fácil de vocês identificarem, ó. Nós vamos introduzir a agulha aqui no meio, ok? Então, vamos introduzir a agulha, vamos ver se ela vai sair no meio das duas perninhas aqui atrás, ó. Ela saiu no meio das perninhas aqui atrás. Vamos laçar o fio, trazer para frente, dar altura, laço o fio e fecha. Fizemos o primeiro ponto, vamos fazer o segundo. Todos no mesmo local, laço o fio, dá altura e fecha. E vamos seguir assim até o final. No início, nós fizemos 6 pontos bases. A segunda carreira, nós vamos finalizar com 12. Então, nós já fizemos 4. Vamos para o quinto. Introduz a agulha no meio do ponto, laço o fio, traz para frente, dá altura, laço o fio e fecha. Introduz a agulha novamente no mesmo ponto para fazer o segundo ponto, laço o fio, traz para frente, dá altura, laço o fio e fecha. Vamos para o próximo ponto, introduz a agulha no meio do ponto, ó, tá vendo? Ele saiu no lugar errado, ó, ele saiu no lugar errado, vamos introduzir no lugar certinho, ele às vezes dá uma escapadinha. Se vocês fizerem o ponto no lugar errado, o que que vai acontecer? Vai ficar torto o trabalho, tá? Então, sempre verifiquem se ele tá no lugar certo, ó, agora ele tá no lugar certo. Laço o fio, traz para frente, dá altura, laço o fio e fecha. Vamos introduzir no mesmo lugar para fazer o segundo ponto. E ainda falta 2 pontos para a gente finalizar. Chegamos no último ponto base e, ó, percebam que o meu círculo, ó, ele deu uma abertura, deu uma afrouxadinha aqui no meio, não tem problema. Eu vou fazer os 2 últimos pontos agora e depois a gente fecha aqui o buraquinho que ficou no meio, ok? Então, nós vamos introduzir a agulha no meio do último ponto base, laçar o fio, trazer ele para frente, dar altura, fechou. Vamos para o nosso último ponto, laço o fio, traz para frente e fecha. Finalizamos os nossos 12 últimos pontos. Podem alargar essa última laçadinha, vira o trabalho, pega o fiozinho do nosso círculo mágico e aperta devagarzinho, sem muita força, para o nosso fio não arrebentar, certo? Ó, ficou fechadinho. E agora, nós vamos fazer o acabamento, tá? Se vocês quiserem um círculo maior, vocês vão dar sequência nas carreiras. Por exemplo, a próxima carreira é a terceira. Então, nós vamos fazer um casado, um solteiro. Um casado, um solteiro. A quarta carreira, nós vamos fazer um casado, 2 solteiros. Um casado, 2 solteiros, ok? E assim por diante. Mas vamos finalizar o nosso círculo por aqui. Como nós vamos fazer? Eu vou dar uma diminuída nessa laçadinha porque ela tá um pouco grande.
Vou levar essa laçada lá para trás, introduzindo a agulha de trás para frente na cabeça do meu primeiro ponto. Leva a laçadinha lá para trás e nós vamos simular a cabecinha aqui do ponto. Como que a gente vai fazer? Ó, levamos a laçadinha aqui para trás, vamos virar o nosso trabalho. Vamos introduzir a agulha pegando essa alcinha aqui de trás e vamos pegar a primeira perninha da cabeça do ponto. Então, vamos introduzir a agulha nessa laçadinha aqui de trás e a primeira perninha aqui da cabeça do ponto. Vamos pegar a laçadinha e puxar ela para baixo. Fazendo isso, nós ajustamos aqui e, ó, nós simulamos a cabecinha do ponto. Conseguem ver? Vamos voltar com o nosso trabalho para frente. Essa laçadinha que ficou aqui, ó, é importante a gente deixar um pouquinho, ó, de essa correntinha aqui. Peraí, deixa eu focar aqui. Por quê? Nós agora vamos fazer o acabamento. Nós vamos introduzir a agulha na cabeça do ponto. É um ponto antes desse que a gente acabou de simular, tá? Vamos pegar essa laçadinha que está lá atrás e trazer ela para frente. Ó, aquela laçadinha que estava lá atrás, trouxemos ela para frente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o acabamento por volta do círculo, fazendo pontos baixíssimos. Então, nós vamos introduzir a agulha no próximo ponto, ó, na cabeça do próximo ponto. Laça o fio, traz pra frente, passa ele por dentro da correntinha que estava na agulha. Introduzir a agulha aqui na cabeça do ponto, pegando as duas perninhas, laça o fio, traz pra frente, passa por dentro da correntinha que tá na agulha. E nós vamos seguir fazendo isso até o final. E assim, ó, vai ganhando acabamento o círculo. Então, a gente vai inserir a agulha na cabeça do ponto, laça o fio, traz pra frente, passa por dentro da correntinha. Cabeça do ponto, laça o fio, traz pra frente, por dentro da correntinha. E assim, nós vamos trabalhando até o final do nosso trabalho, em pontos baixíssimos. Chegamos aqui, ó, naquela laçadinha que a gente trouxe lá de trás quando a gente fez o acabamento, lembram? Como nós vamos finalizar aqui, ó? Nós vamos introduzir a agulha nesse primeiro ponto que a gente laçou o fiozinho lá de trás e trouxe pra frente. Como se a gente fosse fazer o ponto baixíssimo. Dá uma largada. Podemos cortar aqui, ó, deixa uns 15 centímetros de fio pra gente poder fazer o acabamento. E agora, nós vamos simular esse primeiro ponto, que ele ficou bem curtinho, bem apertadinho. Então, nós vamos simular ele. Então, vamos puxar todo o fio pra frente. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Introduz a agulha nesse segundo ponto, ó. O primeiro a gente vai esconder ele. Então, a gente enfia a agulha no primeiro ponto, ó. No primeiro ponto baixíssimo. Laça o fio e traz ele para baixo. Agora, nós vamos introduzir a agulha aqui no verso do trabalho. Nós vamos introduzir a agulha pegando a cabeça do ponto aqui de trás e vamos inserir a agulha, ó, pegando a primeira perninha do ponto baixíssimo que nós fizemos, ó. Na cabecinha do ponto, pegando as duas perninhas e pegando a primeira alcinha do ponto baixíssimo que a gente fez, do último. Laça o fio e leva ele aqui para trás. Com isso, ó, nós simulamos
o ponto baixíssimo do último ponto. E ficamos com o círculo perfeito, certo? Agora, nós vamos fazer o acabamento. Como nós vamos fazer o acabamento? Mesma coisa que nós fizemos no coração na aula anterior. Vamos introduzir a agulha, ó, pegando essas laçadinhas aqui de trás e vamos escondendo o fio. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo um chaveiro. Então, o que eu vou fazer? Vou passar esse fio por trás de algumas perninhas, de alguns pontos aqui atrás. Sempre pegando aqui as perninhas de trás dos pontos para ficar perfeitinho o acabamento. E agora, eu vou simular uma correntinha para poder colocar a argolinha do chaveiro. Então, eu vou passar o fio aqui por trás dessas duas laçadinhas. Vou colocar a agulha aqui no meio da cabeça do ponto, ó. Vou pegar uma perninha, lacei o fio, trouxe pra cima. E agora, eu vou descer com esse fio. Pela cabeça aqui do segundo ponto, ó. Pegando uma laçadinha, laço o fio, puxo, e ó, vai ficar assim. Deixa um tantinho pra fora assim, ó, que a gente vai colocar a argolinha aqui. E vamos terminar de esconder. Introduz a agulha aqui nessas laçadinhas de atrás, laço o fio e puxa pra baixo. Ah, puxei demais o fio, não tem problema. Puxa o fio um pouquinho pra cima. E vamos continuar escondendo esse fio. Vamos agora deixar esse fio solto aqui e vamos dar volta no fio do círculo mágico. Prestem atenção de onde vem vindo esse fio, ó. Esse fio, ele vem vindo, ó, do lado esquerdo, então a gente vai esconder ele pro lado direito. Se a gente esconder ele pro lado esquerdo, ele vai desfazer todo o círculo mágico e você vai perder o seu trabalho. Então, sempre prestem atenção, ó. O meu tá vindo do lado esquerdo, então eu vou esconder ele para o lado direito. Pegando a perninha aqui dos pontos. E vou levar esse fio de encontro com esse que tá aqui embaixo. E agora, ó, cheguei aqui junto com outro fio, vou dar um nozinho. Vou esconder por mais duas perninhas para esconder o nozinho. Passar por mais uns dois pontos, só para deixar escondidinho o nozinho. E vou cortar.
Ó, vocês podem estar fazendo o acabamento, ó, onde a gente acabou de cortar, colocando assim pra dentro, ó. Está pronto o nosso círculo. Vocês podem estar colocando um penduricalho aqui embaixo, ok? Ou deixando só assim, basiquinho. Esse círculo vocês podem fazer uma carinha. Fica a critério de vocês. Vocês podem usar a criatividade e a imaginação, ó. Peguei a argolinha aqui, vou inserir aqui. E temos mais um chaveiro pronto, em formato de círculo. Gostaram da nossa aula? Então cliquem aí no joinha e compartilhem o vídeo com os amigos de vocês.